Vamos, meus amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ânia Amália Fernandes, Caio Bruno Nunes, Cecília de Farias, Darla Serena, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Laísa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani Menezes, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos agora para a chamada do segundo ano 2. Adria Miguel, Alana Maria, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maírla Beatriz, Lara Sofia. Muito bem, terminamos a nossa chamada, né? Vamos preparar o nosso material? Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora a mais uma videoaula de português, ok? Espero que vocês tenham gostado das nossas provinhas, certo? Vamos começar pela nossa agenda. Vamos lá? Bem, acho que deu tempo, né, de vocês copiarem a agenda, mas se não deu, vocês já sabem que lá na nossa correção, a tia Sandra vai colocar a agenda novamente e bem detalhada, tá certo? Agora, aproveite para pegar o seu estojo, para pegar o seu livro de português mais de criança, beber água, ir ao banheiro. A tia Sandra vai voltar com o nosso conteúdo de hoje, que é substantivo próprio, substantivo masculino e feminino, ok? Bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, não é? Substantivo masculino e feminino, ok? Vamos lá. O substantivo masculino e feminino, eles fazem parte do gênero do substantivo. Como a tia Sandra explicou na última aula de português, o substantivo pode se dividir em gênero, número e grau. Hoje nós vamos estudar sobre o gênero, que é masculino e feminino, ok? As coisas, assim como as pessoas, os animais, os objetos, comida, tudo tem nome. Esses nomes são chamados de substantivo. E eles aparecem em gêneros diferentes, como por exemplo, o masculino e o feminino, ok? Conforme o gênero de cada coisa, nós usamos o artigo o ou quando for para o masculino, e a vogal a e uma para o feminino. É como se a gente estivesse definindo o sexo, se é masculino ou se é feminino, ok? Por exemplo, a palavra chinelo, ela é do gênero masculino. Portanto, nós devemos dizer o quê?
o chinelo. Muitas pessoas falam a palavra como se ela fosse feminina, a chinela, mas essa forma de falar é errada. A forma correta é o chinelo, ok? Existem palavras que comportam dois gêneros, tanto no masculino como no feminino. E outras palavras, elas não variam no gênero, aparecendo da mesma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Como no caso de algumas espécies de animais, que a gente classifica como macho e fêmea. Como, por exemplo, tia, peixe macho, peixe fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Grilo, né? Que nós temos o grilo macho e o grilo fêmea. Não tem o grilo e a grila, entenderam? Então, vamos, a tia Sandra agora vai explicar mais detalhadamente cada um deles, tá certo? Vamos lá. O substantivo biforme, né? Que é uma das formas de você classificar em gênero. O biforme são aqueles que possuem duas formas distintas. Duas formas distintas, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, menino, menina, gato, gata, certo? São duas formas distintas. Já o substantivo comum de dois, quando ele vai classificar o gênero, ele só possui uma forma, para o masculino e para o feminino. Eles não permitem variação de gênero. Por palavra modificada, né? A palavra não se modifica. Entre essas está o quê? Os artigos, os adjetivos, os pronomes. Por exemplo, você vai dar um exemplo. A estudante. A estudante, ela está falando do estudante. A estudante, o estudante. Ou seja, ele varia, como assim? A palavra é a mesma, estudante. Só varia o que aí? O artigo, o e a. Que para fazer a classificação de masculino e feminino, usa-se o artigo. O, a, uma, um. Por exemplo, meu fã, minha fã. A palavra fã não muda. O que muda é o artigo ou o pronome, né? Ou o adjetivo. Meu fã, minha fã. A palavra fã continua do mesmo jeito. Ou seja, ele é comum de dois. É a mesma palavra para os dois gêneros. Ok? Falando agora sobre o substantivo epiceno, que são aqueles que possuem um gênero e indicam o nome de certos animais, sendo necessário o emprego da palavra macho e fêmea, como a tia Sandra explicou lá em cima. Me enrolei toda. Como a tia Sandra explicou anteriormente, não é lá em cima. Por exemplo, jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Vocês estão vendo que a palavra cobra não mudou, mas dessa vez o que está designando o sexo, se ele é masculino ou feminino, é a palavra macho ou fêmea. Então, no epiceno é quando você vai falar de animais e você precisa colocar a palavra macho ou fêmea, certo? E já no substantivo comum de dois, que a tia Sandra explicou neste minuto, o que muda é o artigo, ou o adjetivo, ou o pronome. Por exemplo, a estudante, o estudante, certo? Continuando. O substantivo sobrecomum. O que seria esse substantivo sobrecomum? São aqueles que não possuem distinção nenhuma para designar os dois gêneros. Ou seja, o único termo é usado para representar os dois. A criança, você não muda nem sequer o artigo, não tem o criança. É a criança para designar o masculino e a criança para designar o feminino. A testemunha é a testemunha. Então, a testemunha serve para o masculino e para o feminino. O indivíduo é o O. O indivíduo, ele não muda. É usado dessa forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, a tia vai fazer uma breve revisãozinha para você ver. Vamos lá.
Primeiro, a tia Sandra falou sobre substantivos biformes. Biformes são aqueles que têm formas distintas. Por exemplo, gato, gata. Então, se for gato, é masculino. Se for gata, é feminino. Por exemplo, menino, menina. Cão, cadela. Então, tem outra palavra para designar o feminino ou o masculino. E o comum de dois? O que foi a questão disso do comum de dois? São aqueles substantivos em que você precisa de um artigo, de um pronome ou de um adjetivo para designar o masculino e o feminino. Como, por exemplo, a estudante é uma menina, o estudante é um menino. Meu fã é um menino, minha fã, você já entende que é uma menina. Então, nesse caso, é comum de dois. E o substantivo epiceno, que o Luciano falou, é relacionado a quê? A animais. Então, nesse caso, sempre quando for macho e fêmea, é um substantivo o quê? Epiceno. Por quê? Porque você não tem como dizer se é macho ou se é fêmea. Por exemplo, a cobra, o cobra. Não tem. Então, nesses casos em que você coloca a palavra macho e fêmea para determinar o gênero, o sexo, ele é epiceno. Jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Ok? E o último que a Tessana explicou foi o sobrecomum. O sobrecomum é quando é uma palavra para os dois. Não tem duas palavras diferentes, não tem artigo. É sempre o mesmo. A criança. A criança será usado para o masculino, a criança será usado para o feminino. A testemunha será usado para o feminino e a testemunha será usado para o masculino. Entenderam? Agora, a tia Sandra quer que vocês resolvam a tarefinha da página 148 até a página 141 ou 151 e a tia Sandra vai voltar com a correção. Ok? Estou lhe aguardando. Boa tarde a todos os meus alunos do Colégio 21 Educar. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma correção da videoaula de português. Ok? Vamos lá? A agenda de hoje. Você em ação. Nós vamos ver um relato de uma experiência, que foi o que você viu no livrinho, não é? Vamos fazer a leitura da página 146 e 147 e vamos fazer atividades sobre substantivo masculino e feminino. Ok? Vamos começar pela página 144. Na página 144, é você em ação. A tia Sandra vai ler para você entender o que você vai ter que fazer, tá bom? Relato de experiência pessoal. Você se lembra de alguma história importante em sua vida? Que tal relatar aos colegas alguns acontecimentos vividos por você? Antes, leia parte do relato que o músico e compositor Arthur Nestovics escreveu. Eu tinha 7 anos e estava na 2ª série. Era início de inverno e fazia muito frio em Porto Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma em nossa casa e construído uma espécie de mezaninho, uma sala suspensa, formando a metade de um segundo andar, do meio até o fim da garagem. Em uma quarta-feira, como é que eu sei? Porque o avô Maurício e a avó Luzia iam jantar conosco todas as quartas-feiras. Eles sempre levavam presentes, passas de pêssegos de Pelotas, por exemplo, que eu adorava, língua de gato, meu chocolate predileto, um time de botão, quem sabe, ou um álbum de figurinhas. Neste dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno, em formato de retângulo. Achei que fosse algum jogo.
Rasguei o papel de qualquer jeito para ver logo o que era. E fiquei com a cara de bobo e dei um sorriso amarelo. Disse um obrigado meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas, que tem a roda da frente enorme e a de trás pequenina. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. Tá vendo? Quem contou essa história foi o Arthur. Agora, você vai, aqui no livro está pedindo para você conversar com o professor ou com os colegas. Como você está em casa, você vai conversar com o papai, com a mamãe ou com a pessoa responsável. O que o menino ganhou de presente do avô? Que você me responderia? Ele ganhou um livro, não é? Que idade Arthur tinha e em que ano estava na escola? Arthur tinha 7 anos e estava na segunda série, né? Agora é a sua vez. Você vai contar um relato engraçado, curioso, importante, que aconteceu na sua vida, tá certo? Você pode fazer isso no seu caderninho de português, ou você pode conversar com o papai e a mamãe e contar uma coisa importante que aconteceu com você enquanto você estava na escola, tá bom? Na página 145, ele está mostrando como você pode fazer isso, né? Escolher um acontecimento, numa folha separada você anotar como foi que isso aconteceu. Depois, aí tem ensaio. Como você vai contar isso? Como você não está na escola, você não vai poder fazer esse ensaio, você não vai poder contar essa história na escola, mas você pode contar para o seu vovô, para a sua vovó, um acontecimento que aconteceu aqui na escola. Tá certo? Como essa tarefa não pode ser feita na escola, você vai fazer em casa com o papai, a mamãe ou com a pessoa responsável. Vamos para a página 146. Na página 146 e na página 147, a tia Sandra vai ler agora um texto sobre o dinossauro. Primeiro vamos conversar. Vamos conversar sobre essas perguntas. Você sabe qual é o maior dicionário brasileiro? O maior dinossauro brasileiro? Você imagina em que lugar do Brasil esse dinossauro pode ter vivido? Vamos ler o texto do dinossauro? Tia Sandra vai ler. Preste atenção à leitura. Cientistas apresentam o maior dinossauro já descoberto no Brasil. Um grupo de paleontólogos descobriu o maior dinossauro já descrito no Brasil até hoje, batizado de Australoposeidon magnificus. Ele tinha cerca de 25 metros de comprimento, tamanho comparável a 2 ônibus urbanos, e viveu no período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos atrás. Faz parte dos grupos dos titanossauros. Ele é herbívoro, pescoçudo, que foram os maiores animais terrestres de todos os tempos, de pescoço e cauda longos e crânio pequeno. Esses animais viviam no supercontinente da Gondwana, onde hoje são a América do Sul, a África, a Índia, a Antártica e a Austrália. Olha o tamanho do dinossauro para o tamanho do homem aí na imagem, vocês estão vendo? Olha aí como ele realmente é grande. Até agora, o maior dinossauro a ser descoberto no Brasil era o menino, que nome difícil. Machacalissaurus topai, também um titanossauro, que tinha cerca de 13 metros de comprimento. Um titanossauro com mais de 20 metros pode ser considerado um gigante. O maior titanossauro já achado até hoje foi o argentinossauro, que tinha mais de 30 metros de comprimento. Com o A. magnificus, o Brasil passa a ter 23 espécies de dinossauros achados
e identificados aqui. Olha aí, tá vendo como são muitos? Apesar de ter em seu nome uma referência ao deus grego marinho Poseidon, o bicho era terrestre, andava em bandos e provavelmente tirava sua comida da copa das árvores. Diz uma das autoras das pesquisas, Camila Bandeira, aluna de pós-graduação do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é possível saber o quanto pesava, nem se era macho ou fêmea. A referência a Poseidon, explica Bandeira, foi escolhida porque ele é também o deus responsável pelos terremotos. Imagine esse bicho correndo em bando, deveria causar um bom tremor. Brinca a pesquisadora, é mesmo, né? Bandeira acredita que o Magníficos teve um predador, mas ele ainda não foi descoberto. Vértebras do pescoço e da coluna vertebral do Magníficos foram encontradas por acaso por um agricultor durante a construção de uma estrada perto de Presidente Prudente, em São Paulo, na década de 1950. Para os pesquisadores, a descoberta é importante para a paleontologia no Brasil. Por quê? Porque acrescenta uma nova espécie ao rol de 9 titanossauros que já eram conhecidos. Que interessante, não é, pessoal? Então, nós vamos passar agora para a página 148. Na página 148, nós vamos responder relacionalmente ao texto. Questão 1. Antes da descoberta do Magníficos, né? Qual era o maior dinossauro brasileiro conhecido? Qual dessas duas respostas vocês marcaram? Pronto. Machacalissaurus topai. Olha, consegui falar. 2. A qual grupo de dinossauro o Magníficos pertence? Aos titanossauros. Muito bem. Terceiro, quanto mede o maior titanossauro já encontrado? Ele mede cerca de 30 metros de comprimento, não é? Quarta, segundo a reportagem, quantas espécies de dinossauros brasileiros foram identificadas? Como está lá no texto, 23 espécies no Brasil, né? Quinta, observe outra vez a imagem que acompanha a reportagem. Compare o tamanho do dinossauro que aparece na imagem. Qual deles tem o maior tamanho? Desses que você viu nessa imagem? Isso, esse daí mesmo. Gondwanatitan faustoi. Menino, que nome invocado, não é não? O nome desses dinossauros? Vamos agora para a página 149. Página 149. Questão 6. Em que lugar do Brasil foram descobertos os fósseis do maior dinossauro brasileiro? Foram descobertos na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. 2. Sétima. Leia o nome desse dinossauro. Estegossauro, Corytossauro, Tiranossauro. O que esses três nomes têm em comum? A terminação sauro, não é? Oitava, os dinossauros não rastejavam, ao contrário de outros répteis, como o crocodilo. Não, você não lê com pontuação correta. Os dinossauros não rastejavam, ao contrário de outros répteis, como o crocodilo. Observe a imagem e escreva como os dinossauros se locomoviam. Observando essa imagem, como você acha que eles se locomoviam? Os dinossauros caminhavam sobre as patas. Muito bem. Nós vamos agora para o próximo conteúdo, que é substantivo masculino e feminino, na página 150, ok? Substantivo masculino e feminino. Releia um trecho da reportagem sobre o dinossauro e observe os substantivos destacados.
A referência Poseidon explica bandeira, foi escolhida porque ele também é o deus responsável pelos terremotos. Imagine esses bichos correndo em bando. Deveria causar um tremor. Brinca a pesquisadora. Então, esses substantivos que estão aí em negrito, né, eles estão acompanhados por um artigo. O, e um, O, A e um, não é? Quando o substantivo pode ser acompanhado pelos artigos a ou uma, dizemos que ele é feminino, como nas palavras referência e pesquisadora. Quando o substantivo pode ser acompanhado pelo artigo o e um, dizemos que ele é masculino, como nas palavras Deus e tremor. Complete os espaços com a forma masculina dos substantivos femininos destacados. A. O leão e a leoa acompanham os filhotes nas primeiras caçadas. Então, no item A, o quadradinho será marcado, será preenchido com a palavra leão. O daquele filme é bem conhecido, mas a atriz ainda não é. Então, é o quê? O ator, que é o masculino de atriz. O não produz leite, mas a vaca produz. Que palavra é aí? Boi. Muito bem. Agora, circule nas frases os artigos que acompanham os substantivos. Então, na frase A, você vai circular a vogal O, a vogal A que está antes de leoa e o artigo os, né? Que está no plural. Que está na frente de os filhotes. No B você vai circular a vogal O do início da frase e a vogal A que está antes do nome atriz, que está em negrito. E no item C, você vai circular a vogal O, que é a inicial, e a vogal A, que está antes da palavra vaca, que também está em negrito. Ok? Vamos lá agora para a página 151. Leia o texto a seguir. Era uma vez uma fazenda linda, cheia de bichos. Tinha cavalos, éguas e uma porção de cavalinhos. Tinha bois, vacas e uma porção de bezerrinhos. Tinha bodes, cabras e uma porção de cabritinhos. Tinha porcos, porcas e uma porção de porquinhos. Olha que legal esse texto. Leia o substantivo do quadro e escreva antes dele o artigo os ou as. Vamos ver como foi que ficou? Segunda questão. Tia Sandra fez a leitura, não foi? Agora. A. Na coluna masculino e feminino. Na coluna você vai colocar na primeira coluna substantivo masculino. Na segunda vai preencher com o nome feminino. Aí, a primeira palavra que tem na masculino é cavalo, então vai ficar os cavalos. E na do feminino, as éguas. Ou seja, você vai colocar os na coluna do masculino e as na coluna do feminino. Os bois, as vacas, ok? Os bodes, as cabras. Os porcos, as porcas. Ou seja, você preencheu aí com os para o masculino e as para o feminino, ok? Continuando na página 151, nós vamos agora para o item B. Observe os artigos colocados em cada coluna e complete a parte superior do quadro. Ou seja, lá em cima, você já colocou masculino e feminino, não foi isso? C. Releia o texto. E circule o substantivo feminino que indica o lugar.
Qual é o substantivo feminino que indica o lugar? Fazenda, né? Que está na primeira linha do nosso texto. D. Observe esse substantivo e o artigo que eu acompanho a cada um. Agora vamos completar a frase. Os artigos o e os e uns são empregados antes de substantivos masculinos. Então, você vai preencher aí o que está de vermelho. Vai colocar o o e o os. E a palavra masculino. E os artigos o, a e as e umas são empregados antes de substantivos femininos. Ok? Muito bem. Estou gostando de ver, hein? Chegamos ao fim de mais uma correção, ok? Um grande beijo da tia Sandra. Bem, meus alunos, chegamos ao fim de mais uma visual de português. Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína. Este mês de setembro, nós temos 2 coleguinhas do segundo ano, um que faz aniversário, ok? Então vai ter parabéns esse mês, ó, 2. Bom? Certo, amor? Então, fiquem com Deus, se cuidem, tia Sandra está morrendo de saudade de vocês. Tudo bem?